Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? O edital do TSE Unificado foi publicado e agora muitos de vocês estão me perguntando qual TRE escolher, qual é o melhor local para você selecionar e fazer a sua prova. Meus amigos, eu sou o Robson, sou professor de Direito Eleitoral do Direção Concursos. Finalmente o edital foi publicado. Agora nós temos as cartas na mesa, e temos que organizar, temos que direcionar o nosso estudo para a gente conseguir o melhor aproveitamento possível e buscar a nossa aprovação, a nossa vaga na justiça eleitoral, seja no cargo de técnico, seja no cargo de analista, no analista das especialidades, conforme for a sua realidade. Para você que ainda não me segue no Instagram, está aqui, @prof.robson.oliveira. Convido você a me acompanhar lá. Nós vamos ter aí vários conteúdos, coisas que a gente vai postando. Acompanhe também aqui o canal do Direção. Não se esqueça de deixar o seu like neste vídeo, fazer a sua inscrição se você ainda não for inscrito. Nós teremos diversos materiais gratuitos. Temos já, né? Temos várias playlists prontas aqui já sobre as matérias do TSE Unificado. Vamos ter outros, vamos ter simulado, enfim, tudo aquilo que você precisa para se preparar em altíssimo nível para esse concurso. Meus amigos, quando o assunto é qual TRE escolher, né, para onde você vai disputar, agora você precisa se lembrar, né? Este edital é um edital unificado, provas em todas as capitais do país e vagas em todos os TREs, exceto o TRE de Tocantins. Tá? Então temos vagas para o TSE e para todos os TREs, exceto o TRE de Tocantins. Você pode fazer as duas provas, se você assim desejar, prova de técnico e prova de analista de manhã, prova de técnico à tarde, no dia 22 de setembro, e você pode escolher tribunais diferentes, tá? Você não tem essa vinculação. Você pode escolher tanto a capital onde você vai fazer a prova, quanto os tribunais que você está concorrendo. Você pode escolher fazer a prova aqui em São Paulo, para a carreira de analista no TRE do Pará, e para a carreira de técnico do TRE de Santa Catarina, se você assim preferir. Beleza? Qual é o critério que você deve utilizar para escolher? Tá? Veja só, não existe um critério único, uma situação, uma face única para você olhar para essa situação. Isso você precisa levar em conta uma série de situações, uma série de aspectos. Por exemplo, você está disposto a se mudar do estado onde você reside atualmente? Essa é uma questão importantíssima, tá? Você não tem como escolher o local de trabalho antes, né, no momento da prova. Você só vai escolher o TRE. O local onde você vai trabalhar vai ser lá quando você for convocado para ser nomeado para tomar posse, tá? Normalmente o TRE de São Paulo faz assim, a maioria dos TREs também procede dessa forma. Quando você for convocado para nomeação, eles vão informar os locais onde você poderá escolher, né? Ou vai ter uma audiência presencial, ou vai ser uma audiência virtual. E aí, pelo critério da classificação no concurso, você vai escolhendo, né? Os candidatos e as candidatas vão escolhendo. Imagina aí de maneira hipotética que vão ser convocados para nomeação 10 analistas aqui para São Paulo e tem 10 cidades onde tem vaga. Dessa lista dos 10 que estão sendo convocados, o primeiro colocado dessa lista de 10 tem a opção de escolher qualquer uma das 10 cidades. Ele escolhe a dele, sobram 9, né, os outros 9. O segundo colocado tem 9 opções para escolher e assim por diante. Tá? Essa é a dinâmica de escolha dos locais específicos onde você vai trabalhar. A maioria desses cargos, né, o técnico da área administrativa, analista da área administrativa, analista da área judiciária, eles têm possibilidade de lotação, tanto na sede do tribunal, que fica na capital de cada estado, né, e lá no Distrito Federal, lá em Brasília, e também lotações no interior dos estados. A maioria dos TREs não faz restrição entre as carreiras, né, para ser lotado só na capital, só no interior. Normalmente, os analistas das especialidades, esses sim, são lotados apenas nas capitais, e o cargo de técnico, agente de polícia judicial, em razão aí da característica desse cargo, é bem provável que, pelo menos no primeiro momento,
a lotação também seja só na sede do tribunal. Então, a primeira coisa que você tem que levar em conta para escolher é isso. Você está disposto a mudar o seu local de residência? Ah, professor, mas será que não dá para fazer teletrabalho? Até dá, até dá. Existe teletrabalho nos TREs, existe teletrabalho no TSE, mas você não pode perder de vista uma coisa. O período eleitoral, a cada 2 anos você vai trabalhar em eleição, em alguma medida, mesmo que você trabalhar na sede do tribunal, você vai trabalhar com eleição, óbvio. Esse período de eleição, gente, não tem como ser online, esse período tem que ser presencial. Nem durante a pandemia, né? A pandemia pegou ali um período da eleição municipal de 2020, né? Até houve alteração da data da eleição, mas nós trabalhamos presencial. Tem coisas que não tem como você fazer online na época da eleição. Como é que você distribui urna eletrônica? Como é que você dá carga na urna? Como é que você prepara a pasta de mesário? Isso tem que ser presencial. Então, por mais que você possa pensar no teletrabalho, em algum momento você tem que estar presencial. Então, né, por mais que você consiga um teletrabalho integral, não é tão comum, a maioria dos TREs tem o teletrabalho parcial, mas se você tiver um teletrabalho integral, no período da eleição ele vai ser suspenso. Então, você vai ter que vir para a tua sede de exercício trabalhar. Então, você tem que pensar nisso. Primeiro, você está disposto a mudar? Se você está disposto a mudar, se você não tem esse impedimento geográfico de se mudar, aí você tem que levar em conta o seguinte: quais são os maiores tribunais? A tendência é que nos maiores tribunais eu tenha mais nomeação. Isso é óbvio. Tá? Os tribunais têm mais zonas eleitorais, seja na capital, seja no interior, a tendência é que sejam os tribunais que mais nomeiem ao longo dos 4 anos do concurso. Isso é algo evidente. Quais são os 4 maiores tribunais? O TRE de São Paulo, o TRE de Minas, o TRE da Bahia e o TRE do Rio de Janeiro. Esses são os 4 maiores TREs do país em termos de tamanho, pensando em zonas eleitorais, em quantidade de zonas. Tá? Lembrando que, até esse momento, por resolução do TSE, em cada zona eleitoral precisa ter pelo menos um analista e pelo menos um técnico judiciário. Pelo menos 2 servidores do quadro em cada zona eleitoral. Tá? Então, você tem essa possibilidade, fora o pessoal que vai trabalhar na sede. Então, esses são os 4 maiores. Ah, professor, então eu vou fazer para São Paulo, né? Já que eu posso mudar, eu vou escolher São Paulo e vamos que vamos. Aí você tem um outro aspecto que você tem que levar em conta. Essa é uma escolha válida? É claro que é. É claro que é. Só que você e mais um monte de gente vai tomar essa decisão. Mais um monte de gente vai ter essa disponibilidade. Então, qual é a tendência? A tendência é que a nota de corte suba nos maiores tribunais. Isso é a consequência. Se ele tem mais vagas, se ele vai chamar mais, ele tem uma concorrência maior. Tá? Ah, professor, e aí? O que eu faço? Aí você tem que tomar uma decisão. Esse concurso, por exemplo, para a carreira de técnico, ele não tem a prova discursiva. Não tem a prova discursiva. Então, o critério que nós estamos interpretando aí de formação do cadastro de reserva é que todos aqueles que fizerem a nota mínima, em tese, estão aptos a estar no cadastro de reserva, tá? Independente do número de vagas que foi oferecido. Então, você poderia, em tese, independente, né, de qualquer outra coisa, cumpriu ali as notas mínimas que o edital pede em cada uma das etapas, né, na parte da prova objetiva, conhecimentos básicos, e na prova objetiva, conhecimentos específicos. Se você fez o mínimo, você está na lista, tá? Só que é óbvio que você vai ter uma questão, quanto melhor aproveitamento, mais alto na lista você está. Já para os analistas, nós temos aí 500 correções de redação, no mínimo, para analista da área judiciária, 500 no mínimo para o analista da área administrativa, além das correções das cotas e além de todos aqueles que estiverem empatados na posição 500. Então, a gente pode pensar aí em chegar até 1.000 redações, por exemplo, no TRE de São Paulo. Talvez chegue a isso de redações corrigidas, tá bom? Né, talvez 900 redações, somando o pessoal das cotas e a turma que ficar empatada. Tá? Esse é o cadastro de reserva dos analistas. Os analistas, por exemplo, da tecnologia da informação, são 30 redações corrigidas, mais aquelas que estiverem empatadas, mais o pessoal das cotas. Então, você tem que levar isso em conta, tá bom?
no momento de escolher o seu TRE. Professor, eu não tenho essa disponibilidade de mudança. Eu tenho que ficar aqui no meu estado. Eu estou aqui em Pernambuco e eu vou continuar aqui. Eu estou em Rondônia, eu vou continuar aqui. Bom, então, se você tem essa decisão, né, você já escolheu o seu tribunal, o teu foco passa a ser, no meu modo de ver, o teu foco tem que passar a ser estudar para ficar o melhor classificado possível, óbvio, né? Para estar o mais perto da nomeação. Professor, o tribunal que eu quero escolher só tem cadastro de reserva para o cargo que eu quero, tá? Eu quero fazer e só tem cadastro de reserva. O que eu faço? Eu desisto? Não, não desista, tá? Não desista. Vou gravar um outro vídeo aqui para a gente falar sobre vagas, tá? Tem um outro vídeo falando sobre vagas, e aí eu demonstro lá para você que, embora existam poucas vagas, numericamente falando, a maioria dos TREs traz poucas vagas, se não só cadastro de reserva, o fato de ter lá a vaga prevista em cadastro de reserva já é o bastante. Porque a nomeação existe, tá? Não é uma nomeação, claro, no volume da nomeação do TJ de São Paulo, no volume de nomeação do TRF3, que são tribunais que nomeiam muito, né? Mas você tem aí uma grande possibilidade, né? Nós estamos imaginando aí em torno de 3 a 4 mil nomeações para todos os TREs ao longo dos 4 anos. Então, mesmo que tenha o cadastro, somente cadastro de reserva, não é um fator que deve te afastar, da prova, tá certo? Não é um fator que deve te afastar, né? Se você não tem como mudar de estado, se você não tem como, não quer, enfim, pela sua realidade, respeito absolutamente a sua realidade, né, a sua particularidade, não tem problema. Desde que tenha a vaga do cadastro de reserva, é o que basta. Agora, se o cargo que você quer não tem nem a vaga de cadastro de reserva, por exemplo, aqui no TRE de São Paulo, né, o edital não trouxe nem cadastro de reserva para a carreira de agente da Polícia Judicial. Não trouxe. Nesse caso, se você quer o cargo de técnico de agente da Polícia Judicial, não adianta, você não vai conseguir fazer aqui em São Paulo, não tem jeito. Tá? Você tem que olhar o edital para ver o TRE que você quer, se pelo menos ele tem a vaga em cadastro de reserva. Então, gente, não tem muita escapatória, a decisão é pessoal. A decisão é pessoal. Se você quiser pensar em quantidade de nomeações, é um critério válido? É, mas saiba que você vai ter uma concorrência maior. Eu estou falando aí de TRE de São Paulo, Minas, Bahia e Rio de Janeiro. São os 4 maiores em termos de zonas eleitorais, os 4 maiores em termos de nomeação. Só lembrando também, TRE-DF, né, o TRE do Distrito Federal, e o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, apesar dos dois estarem lá em Brasília, para fins dessa escolha, eles são 2 tribunais diferentes, tá? São 2 tribunais diferentes. Ou você escolhe o TRE-DF, ou você escolhe o TSE, beleza? Não esquece desse detalhe, né? Muitos de vocês já me perguntaram se escolhendo o Distrito Federal você está concorrendo para os 2 tribunais. Não está, não está. Você concorre para um e para o outro, tá? Você tem que escolher, você tem que optar, beleza? Então, gente, reflitam aí, tome a sua decisão. Você vai ter que indicar essa escolha no ato da inscrição, tá bom? Então, independente aí do tribunal que você vai escolher, você já deve ontem, né, para ontem começar a estudar, o nosso curso aqui no Direção já está passando pelo processo de atualização. Uma boa parte das matérias já estão gravadas, já estão escritas. Agora o que a gente precisa é reorganizar em relação ao formato que o edital te pediu. Falta, claro, um detalhezinho ou outro a ser gravado, mas o quanto antes isso já vai estar atualizado. Então, se você hoje fizer a nossa assinatura, se você não é nosso aluno ainda, claro, se você hoje fizer a sua assinatura, você já tem material pronto hoje para você estudar, com certeza, tá? E se você preferir, eu tenho também a te oferecer a nossa mentoria para o TSE Unificado, tá? Na mentoria, eu sou o seu mentor, eu vou te acompanhar, a gente vai estudar, a gente vai fazer os planejamentos juntos para que você possa ter o melhor direcionamento
o melhor aproveitamento do teu tempo. Dentro da mentoria, nós temos plataforma para acompanhar o seu desempenho, as suas metas, o material de estudo completo com o sistema de questões, orientações técnicas e motivacionais, as aulas fechadas de discursiva, se você for fazer para analista, a parte de gestão das emoções e da ansiedade, encontros ao vivo e fechados comigo e com os demais integrantes da mentoria. Nós temos orientações específicas sobre o CESP-Sebrasp. A gente monta um cronograma de estudos personalizado, levando em conta a carga horária de estudo que você tem, as matérias que você tem mais afinidade, que você já estudou, e aquilo que você ainda precisa estudar. Tudo isso a gente decide na nossa entrevista individual. Depois que você faz a sua inscrição, eu entro em contato com você para a gente ter uma entrevista individual, um bate-papo individual, para eu saber o que você já estudou, o que falta estudar, onde você se encontra aí na preparação. Se você está do zero total, não tem problema, né? Se você está do zero, a gente também consegue fazer a preparação. Temos aí pelo menos 115 dias até a prova dia 22 de setembro, então dá muito tempo, tá? Tem também o acompanhamento com a psicóloga, nutricionista, o educador físico, o curso de planejamento e direção na aprovação, as aulas da discursiva, os relatórios de acompanhamento e as metas de desempenho. Então, tudo aí que você precisa, tudo aquilo que você precisa para chegar absolutamente bem preparado no dia da prova. Quanto à escolha do TRE, é uma escolha pessoal. É uma escolha pessoal, você tem uma série de fatores aí a levar em consideração. Espero que você tenha gostado dessa nossa reflexão, tenha sido útil, né? Se você tiver qualquer tipo de dúvida, eu estou à sua disposição aqui no YouTube, no canal do Direção, também lá no meu Instagram ou pelos demais canais de Tira Dúvidas do Direção. Prazer compartilhar esse conteúdo com você. Mais uma vez, não esqueça de deixar o seu like, deixar o seu comentário, o que você achou desse vídeo. Diga para mim qual TRE que você vai escolher. E se você vier aqui para São Paulo, vai ser um prazer ter você como colega de tribunal aqui no TRE de São Paulo. Para essa prova do TSE unificado, a gente já está caminhando, né, do zero até a aprovação,